Salve, salve, galera! Muito bom dia pra você nessa segundona, início de semana. E a gente tranquilíssimos com a vitória do Fortaleza sobre o São Paulo. E aí, a briga é por título mesmo? O Vojvoda falou sobre isso, tá? E a gente vai repercutir isso nessa semana, nessa folga de Fortaleza, que só volta a campo semana que vem. Exatamente daqui uma semana a gente vai ter o Fortaleza de volta no jogo dificílimo, que é contra o Cruzeiro. Mas, bom, qual é a briga do Fortaleza? Fortaleza é esse que deu folga para os seus jogadores, só se reapresentam na quarta-feira, ali pelo horário da tarde. E a urgência das contratações, como é que fica, já que o Tinga acabou tendo uma lesão e já existia ali a busca por lateral direito, como é que fica agora? Muita coisa, né, para falar. Pois é, depois da vinheta a gente tá começando mais um vídeo aqui no canal. Pois eu já vou pedir o seu like, porque ajuda demais no crescimento aqui do canal. Estou todos os dias fazendo vídeos, lives para vocês, pra gente papear, conversar besteira, falar muito sobre Fortaleza, sobre tantas coisas, né, que envolvem. O mercado tá aberto, fica até setembro. E a gente vai falando sobre esses assuntos aqui e você pode, de graça, ajudar no crescimento do canal. Ajuda nós a bater os 18 mil inscritos, também pertinho também. Então aqui embaixo, ó, deixa seu like e também se inscreve no canal. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, que é uma coisa que eu parei para pensar. Às vezes, a gente reclama muito que a mídia do eixo desvaloriza o Fortaleza, né? O próprio Bahia, que fez um investimento para realmente estar no topo, a gente via os caras pulando, né? Quando ia falar da colocação, da tabela. Qual é a linha tênue, sabe? Tipo assim, qual é o limite do que é a gente ser realista sobre sonhar ou não com algo mais alto dentro do campeonato? Ou realmente a gente implantar esse preconceito também que a gente sempre reclama da galera do eixo sobre o nosso Fortaleza. E aí eu trouxe a tabela da Série A pra gente ver como é que se dá a situação hoje do Fortaleza, né? Antes da gente ir pra resposta do Vojvoda. Mas hoje o Fortaleza tá em quarto lugar, com 36 pontos e 19 jogos. Assim como o Flamengo, nós temos aí um jogo a menos. Jogo difícil, né? Jogo contra o Inter, não é um adversário fácil. Enfim, vamos ver como é que vai ser o resultado desse jogo aí. Mas o Campeonato Brasileiro ele é tão louco, né? Que o Bahia, pouco tempo atrás, ele tava com uma diferença mínima pro líder. Entrou numa oscilação e já tá aí a 8 pontos, né? Sendo que o Bahia já tem os seus 20 jogos e o Flamengo tem um a menos. O Flamengo, que é o atual líder, venceu contra o Atlético Goianiense. E por que eu tô dizendo isso? Porque realmente o Campeonato Brasileiro, ele além de ser muito competitivo, ele é longo, né? São 38 jogos. Então, é uma montanha gigante para ser escalada. Mas vamos ver o que o Vojvoda tem a falar sobre isso, né? Ele respondeu isso na coletiva. Então vamos resenhar sobre isso por aqui. Bueno, boa noite. Acho que temos condições de continuar esta briga por un lugar en donde estamos ahora. Me gusta estar ahí, tenemos elenco para poder competir y lutar en esas posiciones, mas sabemos que esto es un futebol muy competitivo. Sabemos que al próximo jogo tenemos a Cruzeiro, que está un punto por debajo de la gente, mas es ir o jogo a jogo, mantener o mismo camino de trabajo. Sabemos que estamos en una posición boa, no voy a esconder eso. Y sé también los jugadores con los que cuento, sé el elenco que tengo, sé también que yo confío, ¿sí? Que jugando en Castelao somos forti, y todos saben eso. Mas ainda faltan para nós 19 rodadas. Acho que es muy pronto para falar no de objetivos, porque no tenemos nuestros objetivos, más para falar para oponer condiciones a, voy a brigar para G4, voy a brigar para el campeonato, voy a brigar para Sudamericana, porque hay que ir despacio,
más continuar con los mismos pasos que estamos dando. Pasos firmes, con estos pasos firmes vamos a ir construyendo un buen camino. Bom, resposta aí do Vojvoda valorizando demais, né, o elenco em si, né, dizendo que conhece o elenco, os jogadores e que tem condições de continuar brigando nessa parte de cima da tabela, mas reconhecendo que o campeonato é longo, reconhecendo que é algo muito difícil e que o grupo tem os seus objetivos, porém que de agora não dá para chegar e pá, vamos brigar por título. Eu acho que foi uma resposta do Vojvoda talvez um pouco protocolar, mas foi uma resposta que, na minha opinião, ela realmente fala sobre a forma que o Fortaleza pensa o campeonato. O próprio Vojvoda, por muitas vezes, ele repete aquela frase, né? Jogo a jogo, jogo a jogo, jogo a jogo. Ou seja, venceu o São Paulo, tá pensando no Cruzeiro. Cruzeiro que é um time que vem numa crescente absurda num campeonato onde ele nem era um dos favoritos a ficar lá no topo da tabela, mas ele tá ali. Ele tem lastro para crescer. A gente vive uma janela aberta, não temos, por enquanto, fofocas aí de contratações, né? É até um assunto para ser abordado aqui. Talvez isso se torne uma urgência por causa da lesão do Tinga, né? Na minha opinião já era urgência, mas talvez essa urgência ela fique ainda maior por causa disso. E os outros times que estão acima da gente e próximos da gente na tabela tem realmente um poder de investimento para chegar e talvez mudar, né, o aspecto que eles estão hoje dentro do campeonato. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É um campeonato longo que muita coisa pode acontecer e o Vojvoda vai com os pés no chão, né, falando muito sobre essa parte do confiar nos jogadores, mas que, enfim, jogo a jogo, né? E o Fortaleza que tá 11 partidas, tá? Invicto a 11 partidas. 75% dos pontos na Série A o Fortaleza conquistou. Isso é um número expressivo, né? E aí eu vou parafrasear o meu amigo Thiago Minhoca, que estava falando sobre isso, é que o campeonato do Fortaleza ele vai se construir muito nas próximas 7 rodadas, porque 5 delas vão ser fora. E time que briga por título não é time que é forte apenas em casa, né? Porque tem que conquistar muitos pontos. Para vocês terem noção, e aí vou mandar um abraço pro meu amigo Fábio, que fez um BI sensacional, que a galera lá do Glória e Tradição utiliza bastante, né, para projetar, conjecturar o campeonato do Fortaleza de uma maneira mais... como que eu posso dizer, usando números, né, usando estatísticas, usando fatos, né, sem ser essa questão talvez mais no campo do acreditar, digamos assim. Para G6 é uma meta de 60 pontos, né, e aí na divisão de blocos de 6 jogos, aqui consideremos aí que o Fortaleza ainda tem um jogo para fazer, né, desses 10 pontos, e aqui começou agora o bloco 4, mas olha a dificuldade da sequência. E aí se eu colocar para título, olha a quantidade de pontos que o Fortaleza tem que fazer por bloco. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é só para a gente entender realmente que a gente tem toda a permissão possível de sonhar. Toda. E aí eu acho extremamente justo que o torcedor sonhe. Eu vou até falar o meu comentário aqui no tweet do Márcio Renato, né? Ele mandou aqui, ó. Há um debate discreto sobre se estamos ou não brigando pelo título brasileiro. Temos 12,9% de probabilidade, mas o torcedor é livre para sonhar com 100%. Racionalmente, acho que a meta atual deve ser jogar a nossa terceira Libertadores em 2025. Mas mantendo-se nesse bolo de cima. E aí o meu comentário foi exatamente isso. Realmente, quando você olha de forma mais racional, levando em consideração o tamanho do campeonato, tantas coisas podem acontecer. Eu dei o exemplo do Bahia no começo do vídeo. Pois é, o Bahia, pouco tempo atrás, ele tinha uma distância mínima para o líder e estava sonhando, né? Ficar no topo para brigar por título. E aí entrou numa oscilação que talvez isso distancie o Bahia do título a ponto dele não ter condições mais de brigar, porque teria que ter uma força muito grande de sequência de vitórias, né? Para se colocar naquele bolo de novo. Então, é uma dificuldade realmente muito grande. Você tem que estar sempre ganhando. E o Fortaleza também vai dividir atenções com a Sul-Americana. Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir estar tão bem assim nas duas competições. Mas eu falei aqui, ó, rodada a rodada. Faltou 10. Se a distância para o líder for na margem que está hoje, eu vou ficar iludida, pô. Eu vou acreditar sim. Mas é uma coisa que... é uma casca que ela vai sendo construída aos poucos. Eu tenho certeza que se tem um cara que acredita no Fortaleza para essas coisas, é o Vojvoda. Porque em 2021 também falavam que a gente não ia terminar no G4.
Fortaleza se manteve de ponta a ponta. Então, assim, a palavra impossível, ela não existe para o nosso elenco. A gente tem que ter o pé no chão, entender as limitações. Acho que a torcida também não deve subir essa régua como régua. Quer sonhar? Beleza, vamos sonhar com o pé no chão. Porque se a gente sobe essa régua, a gente vai cobrar mais do que o que eles vão poder nos dar. E aí vai ter uma pressão desnecessária, vai ter uma corneta desnecessária e vai ter algo que realmente não é o que a gente precisa agora. E aí eu vou trazer para vocês uma foto que eu postei agora nesse instante lá no Twitter, que é desse momento aqui do jogo, que foi lindo, cara, a festa da torcida. E eu acho que a torcida junto com o time, sabe, essa sinergia que se cria numa competição tão difícil como é a Série A, mas levando em consideração os feitos que o Fortaleza vai conseguindo ter durante o tempo, eu acho que a gente pode ser muito mais forte do que o que a gente imagina. Então, vou dizer um negócio pra vocês. Eu acho que o Fortaleza tem suas limitações, certo? Tem posição que ainda precisa de contratação e tal. Ok. Mas eu também acho que esse elenco ele não bateu no teto. Se a gente reclamava no início da temporada que o time estava entregando nada em relação ao potencial que ele tinha, bom, hoje, mesmo o time estando bem e nessa sequência que é top, a minha sensação é, dá para melhorar. Esse elenco ainda tem margem para crescer. Isso me faz ter esperança. Esperança de quê? De que ao longo dessa temporada a gente ainda pode se surpreender com Fortaleza, a gente ainda pode ter mais alegrias, não sei se levantando um título, não sei se chegando numa final de Sul-Americana de novo, mas bom, sonhar tá liberado demais, e eu acho que o Fortaleza hoje, ele tem que ser respeitado pela posição que ele está, porque ele não chegou lá, ninguém dando ponto não, ele conquistou. Então, torcedor, você tá liberado para sonhar. Agora, é difícil. Pezinho no chão, entendendo a dificuldade do campeonato, mas estamos na briga de algo grande nesse campeonato, porque ir a uma outra Libertadores via Campeonato Brasileiro já é algo muito grandioso e a gente tem que valorizar sim, tá certo? Um abraço para você que chegou até aqui, não esquece teu like, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você tá acreditando pro Fortaleza nessa temporada? Bom, até a próxima live, que vai ser hoje, 10 para as 4. Estaremos juntos. Valeu, tchau e